Perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que faz. Lembramos-nos da morte, da melancolia profunda, da tristeza, de quando os amigos vão embalsamá-lo, levando aloés e substâncias aromáticas para preservar o corpo, e a ressurreição gloriosa, testemunhada pela antiga Beatriz de Magdala, a criatura que fez a maior renovação histórica de nobreza da humanidade, que era um pântano, e transformou-se no lírio, que era vulgar, e fez-se eleita para o reino de Deus. Na minha modesta opinião, Paulo de Tarso, que era casto, é a figura varonil que vai levar o Evangelho ao mundo, graças a quem nós hoje somos cristãos. Mas é Maria de Magdala, a mulher equivocada, que fez a maior revolução emocional da humanidade, a sua transformação moral para melhor, a ponto de merecer ser a primeira testemunha da ressurreição. Todos nos recordamos de quando ele se apresenta ao cenáculo, e quando ele volta e chama Tomé e diz: toca. Na ferida feita pela lancetada de Longinos, entre a terceira e a quarta vértebra, no lado direito, toca, para que tu vejas que sou eu. E Tomé creu, porque viu. 2000 anos depois, esse conceito caduco, crer para ver, se deu lugar na física quântica a um conceito novo. Primeiro, é necessário crer para depois ver, porque na física quântica ou física das probabilidades nunca se vê nada. É toda uma probabilidade, é toda uma conceituação transcendental no campo da energia, e muitas vezes se vê através de cálculos matemáticos, como a célebre equação de Albert Einstein a respeito da relatividade do tempo e do espaço. Nós nos recordamos também de quando ele apareceu na Galileia, quando os amigos pescavam, e quando ele ascendeu em um momento glorioso, quando João, na Betânia, falava a 500 da Galileia a respeito do reino dos céus. Essa figura incomparável continuou conquistando corações, a começar pelo rabino Saulo de Tarso, que o odiava, e que ele transforma na figura mais proeminente das pregações. E nós acompanhamos o Cristo, quando Pedro, depois de cair em si, reconhecer o seu equívoco e dedicar a sua vida. Quando Judas cai em si e sem valor moral opta pelo suicídio, um crime ainda mais hediondo. Mas nós vemos uma revolução tomar conta da terra. Ela parte de uma casa modesta entre Jerusalém e o mar, ali na estrada onde Simão Pedro recolhe os infelizes, as crianças órfãs, os idosos, os doentes, demonstrando o amor e a caridade de Jesus para com a humanidade sofredora. Depois transfere-se para Roma. Em Roma, na capital do império, os escravos políticos aceitam Jesus como grande libertador, e em breve as raízes poderosas do Império Romano começam a estremecer, e Nero deflagra a primeira perseguição, transferindo para os cristãos a responsabilidade do seu crime hediondo, quando ele mandou queimar a velha Suburra, a parte velha da cidade, para tornar Roma a cidade encantadora que ainda prossegue 2000 anos depois. Falar das perseguições é um capítulo dos mais grandiosos, tétricos e heróicos. 300 anos de perseguições que culminam com Diocleciano, o mais perverso imperador. 1 milhão de pessoas deram a sua vida por amor a Jesus, experimentaram as mais humilhantes situações, as mais perversas agressões. 1 milhão de pessoas, até que no dia 13 de junho do ano 313,
na cidade de Milão, Constantino apresenta o Edito de Milão, tolerando a doutrina cristã no Império Romano. Isto porque Constantino tivera um sonho, que se ele colocasse a cruz nos estandartes de guerra, ele estava em guerra para poder conquistar Roma, e colocasse com este sinal, venceremos, ele ganharia a guerra. E diz a tradição, nem sempre verdadeira, que ele assim o fez, e ao ganhar a guerra da ponte Milvia, sobre as águas do rio Tíberi, ele em Milão abriu as portas do império à doutrina cristã. Os melhores historiadores afirmam que o cristianismo começou a declinar neste momento vergonhoso, quando o Estado trouxe-o para o seu trono, e mais tarde, quando o cristianismo senta-se ao lado do imperador para governar e para perseguir. Aqueles homens e mulheres que eram perseguidos pelo amor tornam-se perseguidores. Mas a história nos fala de homens e mulheres notáveis que aderiram a essa doutrina, os chamados neoplatônicos de Alexandria. Nós vamos encontrar ali Próclus, Orígenes, Tertuliano e tantos outros que eram inteligências sublimes da escola neoplatônica de Alexandria, que aderem a Jesus e que acreditam na reencarnação, porque Jesus era reencarnacionista. É necessário nascer de novo, disse o doutor Nicodemos, da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Próclus, Tertuliano preconiza a reencarnação, e Santo Agostinho, do fim do século III para o começo do século IV, também interroga-se: não será lícito acreditar que antes de eu ser o que sou, estive no ventre de uma outra mulher? A reencarnação era a doutrina habitual entre os grandes pensadores daquilo que se chama a patrística, a doutrina dos pais da igreja primitiva cristã. Foram eles que criaram a doutrina que se transformará no catolicismo romano. Essa doutrina cresce até o ano de 552, quando o imperador Justiniano governava o Império Romano do Oriente. Porque, como nos recordamos, por volta de 284, houve uma divisão de Roma, sendo Roma do Ocidente tendo capital a própria Roma, e do Oriente tendo por capital Bizâncio, mais tarde Constantinopla, em homenagem a Constantino. Governava o Império Romano do Oriente Justiniano, que era um amante das artes, um protetor da cultura, da beleza, mas ele se houvera casado com uma mulher extraordinária, considerada uma das grandes inteligências do século VI, Teodora. Teodora era meretriz e conquistou o imperador. Ele apaixonou-se de tal forma por Teodora que, ao consorciar-se com ela, tornou-a imperatriz.